última conversa que eu tive com ela foi É, sobre não temer a morte, né? pois é, acho que ela levou muito a sério. Poderia ter corrido, né, para salvar sua vida. Enfim. Mas, Ah, bom, agora. Ah, tá. Isso aqui está acontecendo longe do acampamento de vocês. Na caverna dos trogloditas. E ali na caverna, que dá acesso ao habitat deles, eles escutam um barulho de um galopar, de cavalos se aproximando, e um visitante inesperado aparece. É um meio homem, meio cavalo, e ele fala num tom assim muito diferente de como ele conversou com vocês. Quando vocês encontraram o Centauro aquela vez, ele era assim um tom amigável, né, um tom reconciliador. Aqui não, ele está falando num tom autoritário. Ele fala assim: entregue essa mensagem para o seu líder. Eu vou ficar aqui esperando a resposta. E aí o troglodita, ele tipo assim, ele fica até abismado porque ele falou isso na língua dos trogloditas, né? Então ele rapidamente chama o chefe deles e vem o líder dos trogloditas. Cara, assim, ó, tu vê pela expressão dele que ele está como se ele fosse assim, ó, forçado a fazer isso. E a resposta dele é sim. Ele balança a cabeça assim silenciosamente, mas o rosto dele sim talvez os olhos um pouco cerrados, a boca assim um pouco desgostoso de dar essa resposta. E o centauro fala assim, ainda num tom ameaçador, ele diz: é uma sábia decisão vocês se juntarem ao nosso exército, pois se não tivesse se juntado a nós, nós não poderíamos garantir a sobrevivência da tribo de vocês. E momentos depois, algumas horas depois, no acampamento dos orcs, dos hobgoblins que eles estão instalando, se escuta novamente o galopar e ele aparece. Onde está o tenente Scapvistin? Eu trago boas notícias. E aí aparece o tenente. Espero que sejam boas notícias mesmo, hein? Pois você sabe o que acontece quando a notícia não é boa. O mensageiro é que tem que pagar. E aí ele fala sem muito se incomodar com a ameaça do tenente. Os trogloditas, eles aceitaram se juntar ao nosso exército. E aí, nesse momento, né, o tenente ele fica extremamente satisfeito, de bom humor. E ele acrescenta: tem algo mais. Eu encontrei. Eu vejo assim que o semblante dele muda e dá um sorriso perverso. Eu encontrei alguns humanos idiotas na floresta e eu decidi dar um pequeno presente para eles. Eles devem estar sofrendo agora. E nesse momento, no acampamento de vocês, as pessoas começam a sofrer. Elas começam a sentir fortes dores no estômago. Foram as pessoas que comeram as maçãs que o centauro presenteou para vocês. E até imagino assim que talvez Sarkara ele olhe para a maçã e vê assim que tem uma resina, uma camada de resina, e identifica que é veneno. Então as maçãs foram intencionalmente envenenadas. Não foi um acidente. Então as pessoas elas não conseguem nem confiar mais no que elas estão comendo, né? Elas ficam um pouco mais paranoicas. mas a gente não se envenenou também? Vocês começaram. Quem comeu a maçã? Eu não sei se vocês comeram. Ah, que Eu acho que vocês todo mundo. comeram. Tipo assim, ó, Ah, tinha umas maçãs que ele distribuiu durante a conversa, né? Ali vocês não, não passaram mal, não, né? Mas ele, depois da conversa, ele, tome essas maçãs aí para levar para as outras pessoas, né? Do grupo de vocês. Talvez aquelas outras maçãs estivessem envenenadas. não são todas. Não eram todas, né? Talvez não todas, mas algumas ali pareciam que sim. Nossa, agora é a Kinin, né? Cara, a Kinin chamou o Dartum para uma conversa particular.
né? O Dartum até se prepara assim, né? Puxa, eu já sou casado, né, cara? Na verdade, ela chamou assim com um tom assim bastante sério. E o Dartum foi pra lá e ela decidiu contar uma história do Dartum. Eu vou lançar uma ideia, Douglas, aí tu vê se tu acha interessante. O que que eu pensei? Que algumas décadas atrás, na parte mais fria do continente, foi feita uma grande descoberta. Foi feito por um anão, o nome dele era Rei Isaac. Ele, ao contrário de alguns anões que preferem viver recluso, né, no subterrâneo, nas montanhas, ele gostava de explorar a superfície em busca de materiais raros que pudessem melhorar a habilidade dele de forjar, né? Forjar armas, armaduras, enfim, mas tudo que pudesse tornar o material dele de melhor qualidade. Então ele foi até esse lugar longínquo e ele achou dentro de uma parede de gelo uma espécie de criatura que não se conhecia antes. Ele até tem homens-leão, né, eternos, mas não com esse semblante, talvez com a cor assim, né, branca. E mais interessante que ele tinha algumas posses com materiais que nunca foram vistos antes, né? Principalmente pelo anão, que ele conhece muito essa área. E ele viu que aqueles materiais eram totalmente desconhecidos. Ele decidiu descongelar aquela criatura e ele percebeu que o metal que ele achou poderia revolucionar a técnica de forjar armas na atualidade. Então ele achou algo assim que talvez tinha sido de uma civilização de talvez séculos atrás e que veio à tona esse novo material. E aí eu vou perguntar para ti agora, para ter que se virar nos 30, qual é que foi talvez a propriedade do material, alguma coisa assim que tenha revolucionado, né, as ideias deste anão. Vamos ver se tu consegue aí. Puta lá merda. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu dar um load mental aqui. De repente, assim, ó, você não precisa ser específico. Pode dar uma ideia geral, né? E depois a gente pode bolar uma resposta mais detalhada no futuro. Pode ser algo bem superficial, assim, né? Uma pergunta que eu faço pra ti, naquele momento que eu despertei pra esse mundo, ou eu acabei despertando mais adiante? Eu deixei em aberto, né? Pode ser que tenha sido o teu personagem ali no gelo, ou pode ser uma espécie, né, a mesma espécie do teu personagem. Eu vou deixar em aberto, aí tu pode tomar essa decisão aí, se quiser falar, tá de boa. Tá. Cara, então, aquela criatura no gelo, então, realmente é o Dartum. Ele, quase milhares de anos atrás, a raça dele estava em pleno vapor, de bem dizer, e teve numa expedição que o Dartum estava fazendo pelas geleiras, para salvar o restante do povo dele, ele teve que se sacrificar, sendo soterrado pelo gelo e neve. E depois que esse anão encontrou o Dartum e descongelou, as propriedades, talvez até um pouco mágicas do material que estava na armadura de Dartum, manteve ele vivo e conseguiu despertar. Uma coisa que chamou bastante atenção do anão é que antes dele encontrar o Dartum, ele estava ouvindo uma espécie de melodia, um ressoar de um timbre que estava sendo entoado assim, na distância, quase ecoando da geleira que ele descobriu o Dartum. E foi o que chamou a atenção, como se fosse algum sinal, talvez divino ou não, mostrando o
o caminho que esse anão deveria tomar para descobrir o material, ou talvez para resgatar essa criatura. Quando o Dartum ele desperta quando ele é descongelado, ele decide trabalhar junto com o anão para desvendar esse segredo dele, que no caso a armadura que o Dartum tá agora não é a original dele, não é aquela mágica e tudo mais, até porque para não ser fodão, né? Mas ele ajudou, em troca de ter salvo a vida de Dartum, ajudou o anão a fazer a trabalhar com esse metal raro. Só que alguns ingredientes eram necessários. E Dartum fala que um dos materiais necessários tinha ligação muito mágica com criaturas mágicas, e as únicas que talvez o anão possa ter pensado ou lembrado eram os elfos, que tinham um pouquinho mais de ligação mágica nesse plano. E rezava a lenda que para conseguir mais desse material tinha um portal que levava para um reino que tinha em abundância esse material. E o outro material que dava um pouco mais de liga, que fazia com que o material buscado na outra dimensão seja derretido e trabalhado, era um material das profundezas do oceano, que tinha que ser coletado bem na parte mais funda, meio que nos vulcões subterrâneos do oceano. E o Dartum ele conseguiu, na jornada que ele estava tendo com esse anão, pelo menos apontar o do oceano e guiar pelo menos para esse portal. Só que não foi possível ainda encontrar esse portal. Então esse é um dos mistérios que talvez o anão esteja ainda procurando, ou o Dartum pode estar tentando buscar pistas para depois informar o anão. Perfeito. Aí, se tu deixar eu complementar ali, talvez o Dartum ele estava procurando junto com o anão, só que ele perdeu o contato do anão por algum motivo, né? O rei Zack, ele perdeu o contato dele, e até o Dartum ele pergunta assim: rei Zack, você sabe onde ele está? Né? Você conhece ele? E aí a Kinin fala: sim, rei Zack, ele é meu pai. E aí o Dartum até ele se assusta assim com a coincidência, né? Só que nesse momento ela cai no chão. O Dartum ele olha e vê uma mancha de sangue. Tem uma flecha nas costas de Kinin. E ele olha em direção da onde veio a flecha, e veio da floresta, parece que tem um vulto ali na floresta, só que ele pisca, só no instante do piscar de olhos aquele vulto some. E ele se vira para Kinin, tenta ajudar ela com o ferimento, só que a flecha atingiu o coração dela. Foi uma ferida mortal. E assim, Kinin se despede da nossa história.